Bom, então hoje nós vamos retomando, né, nosso estudo, dando sequência. Hoje nós vamos começar o capítulo 14, prestando assistência, se chama, né? No capítulo anterior, vamos só relembrar um pouquinho, a gente terminou o capítulo 13, é o companheiro libertado, que a gente viu o desencarne do Dimas. E, inclusive, na semana passada teve interessante aquilo que a gente viu, né? No momento foi feito um desligamento de uma força, né, de uma energia de luz muito forte próximo do crânio, né, da cabeça do Dimas. E o André Luiz viu uma luz, né, de cor específica, muito intensa. E a partir dessa, então como se fosse a energia toda mental e espiritual daquele ser. E aí, à medida que aquilo foi dando sequência, formou a cabeça perispiritual do Dimas e depois dando sequência à formação de todo o perispírito, né, de todo o corpo do Dimas, que inclusive foi com a mãe dele. Foi levado, conduzido, né, primeiramente ia ficar no local. O grupo voltou para o nosso lar. Não, voltou para o nosso lar, não, perdão. Voltou para casa, Fabiano, não tenho certeza agora, para falar a verdade. Se eles voltaram para o nosso lar ou a casa transitória. Mas o fato é que no dia seguinte só eles iriam voltar para poder levar o Dimas para casa transitória. Ele iria para casa transitória porque é necessário essa ambientação. E aí vamos começar então o prestando assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até ao abençoado abrigo de Fabiano. Então, ó, dá a entender que eles estão realmente no nosso lar e todos ali não tinham o mesmo interesse que o André Luiz para continuar acompanhando, para ver o que estava acontecendo com relação ao Dimas. Ele acabou de desencarnar, está aos cuidados da mãe e eles vão voltar no dia seguinte, mas e por enquanto, o que está acontecendo? E é o que ele fala, né? Para os outros não havia tanto esse interesse porque eles já conheciam, né? Mas ele fala, não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, noutro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. Quer dizer, ele, com relação ao desencarne dele, ele passou por uma fase difícil, André Luiz, né? Então, e ele não se lembra de detalhes desse momento inicial do desencarne, que ele tem interesse de saber como é que tá, o que está acontecendo. E ele continua explicando: o choque sensorial no transe para a minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recentes encarnados ante a inumação do envoltório grosseiro. Então, ele queria acompanhar. Ele estava com uma sede, né, não de curiosidade, de conhecimento, de entendimento. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Então ele pediu para o Jerônimo e o Jerônimo deixou. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer. Então é realmente interessante isso daqui. Até o André Luiz vai fazer um comentário mais específico com relação a isso. Porque imagine, o André Luiz, durante toda a história que a gente está vendo até agora, várias vezes ele queria fazer alguma coisa, pedia e era negado para ele. Não, você ainda não é a hora, não pode, não é o momento, você tem que fazer isso ou aprender mais. Nesse momento, ele pediu e foi atendido. Então, ele ficou muito satisfeito com aquela conquista, né? E aí ele fala, né? Ele estava cheio de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez,
um companheiro de trabalho com autoridade suficiente, quer dizer, um superior dele, concordava com o meu desejo de o mínimo operário. Quer dizer, então foi agora, ele começou a perceber que ele realmente então está preparado e ele está desejando coisas que são o momento oportuno, que são boas para ele. Já é o espírito que começa a se alinhar com o correto, com as leis, com o tempo certo das coisas, né? O consentimento, portanto, representava preciosa conquista. E é exatamente isso mesmo, né? Então o André Luiz está começando a ter direito de escolher, de pedir e ser consentido, porque ele está mais correto, né, no que pede ou no que faz. Constituía a liberdade instrutiva com a responsabilidade de minha consciência e confiança de meus superiores hierárquicos. Deixando a casa transitória, em plena noite, vi-me em breve. Olha lá, agora ficou claro. Eu estava na dúvida, né, de onde eles estavam, mas eles estavam na casa transitória mesmo. E aí, então, com a permissão do Jerônimo, ele sai de lá e volta para a terra, volta para a crosta, para a casa do Dimas, ou o local onde ele desencarnou, né? Vi-me em breve no ambiente doméstico onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Então, olha uma observação que o André Luiz está falando aqui. A casa estava frequentada tanto por pessoas que chegavam, né, por conta de acudir. O Dimas acabou de morrer, acabou de desencarnar. Então, é aquela notícia que corre e eles vão socorrer a família e tudo mais. Mas não só por parte dos encarnados. Ela estava cheia de amigos também ou simpatizantes desencarnados. E como o André Luiz conclui ali, né? Não tinha nenhum serviço de defesa. Parece que a casa estava aberta realmente para que qualquer um pudesse ali visitar. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora. A gente já na semana passada a gente viu isso, né? Que apesar dele ter morrido, desencarnado, aos olhos de todos os outros encarnados, né? Aos olhos dos humanos da matéria, ele ainda estava com o cordão fluídico dele ligado. Tanto é que o Jerônimo vai voltar no dia seguinte para completar esse desligamento. Mas o perispírito dele, o espírito, né, a alma dele já está separada do corpo. E ele está ligado ainda pelo laço, pelo cordão, mas no colo da mãe dele, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam. Então existiam dois amigos dele ali que estavam também cuidando dele, tanto quanto a mãe. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Então, olha isso, eram dois espíritos ali junto com a mãe. Pode ser o mentor dele, pode ser o mentor, pode ser algum outro espírito elevado que contribui, né, ajuda, porque a gente tem vários espíritos amigos que nos acompanham, né? E no caso do Dimas, principalmente, que tinha um trabalho mediúnico e tudo mais. E então a mãe, quando vê o André Luiz voltando ali, então olha para que a gente entenda o movimento que está acontecendo ali no mundo espiritual, mesmo que o espírito já tenha saído, desencarnado, né, do corpo. E aí ela apresenta o André Luiz para esses dois outros espíritos que também cuidavam do Dimas. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo e interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar. Quer dizer, foi alguém que estava interessado, estava inclusive muito acolhedor para o André Luiz, para entender o que o André Luiz queria, o que o André Luiz
tinha presenciado e tudo mais. E aí ele explica para o André Luiz quem é ele, né, com relação ao Dimas, um pouco da relação, né? Sempre tive por Dimas sincera admiração. Então é um espírito que tem uma admiração pelo Dimas, pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. E integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados. Então, olha que interessante, o Fabriciano, ele é o espírito que trabalha, ampara os trabalhos junto com o Dimas, porque o Dimas, encarnado como médium, tinha um grupo espiritual que atendia, da mesma maneira que em cada casa espírita tem o grupo espiritual que trabalha ali, que atende, que dá comunicação. E o Fabriciano é um dos espíritos dessa comissão espiritual que ajudava a atender os necessitados na casa onde o Dimas trabalhava. Por intermédio dele, nos últimos 6 anos. Então, através do Dimas, eles conseguiam trabalhar, conseguiam levar o auxílio àqueles encarnados necessitados. Foi sempre assíduo nas obrigações. Então, falando, agradecendo o fato do Dimas estar sempre presente ali na casa, estando à disposição para poder permitir que os espíritos fizessem o trabalho deles, porque os espíritos, em alguns assuntos, dependem da presença, do movimento de nós, os encarnados, para poder executar certas coisas. Por exemplo, levar um auxílio mais direto, material, uma atenção, uma conversa, abrir a casa, receber o auxílio indireto, né, por meio mecanismos espirituais, a gente sabe que eles fazem constantemente. Mas a importância de uma casa religiosa, principalmente no caso do espiritismo, com relação à ação mais direta dos espíritos, acontece por intermédio de alguém que se predisponha a trabalhar. E é isso que o Fabriciano está falando. Que por 6 anos ele acompanhou e ajudou o Dimas, através do Dimas. E o Dimas era sempre assíduo nas obrigações, sempre presente. Bom companheiro, leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. Então André Luiz, ouvindo aquilo, ficou surpreso e perguntou: há desse modo comissões de colaboração permanente para os médiums em geral? Então, porque aí o André Luiz parou e pensou: puxa, então é uma comissão espiritual que acompanha esse médium nos trabalhos da casa. Então, aí o André Luiz quer saber: então todo médium tem uma comissão espiritual que acompanha ele nesses trabalhos de maneira geral? E aí o Fabriciano responde: não me reporto à generalidade. Quer dizer, nós não podemos generalizar. Não são todos os médiums que têm uma comissão espiritual a serviço, junto com ele. Redarguiu o interlocutor. Porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção de títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Então, olha que interessante isso que o Fabriciano está falando. Não basta ser médium para você ter todo um amparo e uma equipe constantemente ali. Porque, como ele fala, alguns são médiums porque às vezes pedem o título ou antes de encarnar, ou porque buscam esse conhecimento, ou buscam esse desenvolvimento, mas não querem muito saber do trabalho, das obrigações, dos deveres. E não correspondem com o que a espiritualidade precisa. Então, para alguns médiums, talvez eles tenham o título, mas não têm a disposição de trabalhar em qualquer momento, e então os espíritos se afastam. A gente já viu também em outros casos, né, vários momentos na obra de André Luiz, a gente vê. Os espíritos estão ávidos por trabalhar e se aproximam de quem está disposto a trabalhar. Agora, aqueles que frequentemente se viram para outros lados, os espíritos de luz se afastam até surgir nova oportunidade que favoreça eles trabalharem. E isso faz com que outros espíritos possam se aproximar. Porque aí é a sintonia
que aquela pessoa está dando. Pode ser médium ou pode estar falando de qualquer espírito encarnado, né? Porque nós nos ligamos aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, por elevação de pensamento, de intenção, de atitude, mas às vezes nós nos distanciamos dessa vibração. E aí nós nos ligamos com espíritos de níveis inferiores. E os nossos, aliás, no livro dos Espíritos, nas questões que fala sobre o anjo protetor, né, os espíritos familiares e simpatizantes, eles falam justamente sobre isso. Eu não vou me lembrar agora da questão exatamente, mas falam, os espíritos nossos guias constantemente estão nos alertando. Mas na hora em que a gente resolve fechar os ouvidos, eles acabam esperando o momento para a gente abrir as portas de novo. E outros espíritos podem assumir essa ligação e essa interferência mental na nossa vida. Então, alguns médiums não têm a mesma responsabilidade que outros. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Quer dizer, quer ser médium, mas não quer a responsabilidade, quer só ser visto como médium, ser visto como alguém que tem esse poder. Isso muitas vezes é para massagear o próprio ego, né? Elevar o orgulho e tudo mais. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médiums em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Agora, é bom a gente também ampliar um pouquinho o que a gente está refletindo com relação a essas informações. Quantas pessoas a gente conhece, por exemplo, que tem mediunidade, às vezes não tem conhecimento espírita? Um jovem, por exemplo, que começa a ver espírito, ouvir vozes, ter percepções, pode ser até orientado que tem mediunidade. Pode ser que não seja o momento, mas se tem mediunidade, mais cedo ou mais tarde vai ter que entender, vai ter que desenvolver. Só que algumas dessas pessoas não desenvolvem ou fogem por medo. Fogem completamente. Então eu conheço várias pessoas que já são adultas, já são em idade avançada, mas afastaram a mediunidade por receio, por medo, por falta de esclarecimento. Mas a mediunidade é uma. E talvez isso não precise ser desenvolvido através do espiritismo, mas é uma espiritualidade na sua própria religião, na sua igreja ou no seu templo, seja lá o que for. Mas desde que compromissado com, né, a religião, com o intuito de fazer o bem e de buscar cada vez mais o espiritualismo, poderia estar abrindo as portas para esses espíritos de luz. A gente não viu no capítulo passado dois dos espíritos que estavam sendo. Não, no outro capítulo, né, no retrasado. Dois dos espíritos que estavam sendo ajudados, eles não eram espíritas. Um era católica e outra era evangélica. Mas eles tinham uma sintonia com o grupo espiritual que cuidava deles. Então, é aqui, mas agora ele está explicando, o Fabriciano está explicando que nem todos os médiums, né, seguem o caminho do dom que acabam mostrando que tem. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bons. Ou então tem isso também, né? O médium abre as portas, mas a hora que começa a chegar espírito difícil, espírito que está passando por dificuldade, que faz esse médium se sentir mal, são vibrações ruins. Eles não querem. Não, eu só quero receber espírito de luz. E não entendem que precisam desenvolver, né, o próprio, a sintonia ou ter merecimento para isso. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, à primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Então, quer ver outro exemplo? Ah, então eu sou médium. Ah, que legal. Eu começo a estudar, mas
Mas aí então tá bom, mas para trabalhar como médium, você tem que assumir um compromisso numa casa espírita de uma vez por semana ou duas vezes por semana, participar daqueles trabalhos naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. Mas aí a pessoa não. Ah, mas eu vou abrir mão da minha vida social. Eu tenho outras coisas para fazer. E aí também é uma outra razão para que alguns não assumam completamente essa responsabilidade. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Quer dizer, não entendem que para adquirir, né, essa fortaleza ou esse patamar moral, precisa subir degrau, precisa de esforço, precisa, né, que seja conquistado. Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Então, acabam se achando mais do que as provas e as tarefas que estão ali sendo oferecidas. E aí fala, não, isso daí não é para mim, não. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Então, quer trabalhar, quer coisa, mas só quer facilidade, só quer coisa boa. A hora que enfrenta dificuldade nessa seara, acaba se desviando. Infelizmente, muitos acabam realmente não continuando por conta dessas dificuldades. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Então, olha aqui agora o Fabriciano explicando como é que um espírito de luz, com responsabilidade e vontade de trabalhar, como é que vai ser fácil estar ali toda hora se disponibilizando, mas aí por parte do médium não acontecendo nada. Então, os espíritos de luz podem ali estar dispostos. Se reúnem e falam assim: agora vamos trabalhar. E o médium fala: ah, não, hoje eu não vou. Hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não estou mal, hoje eu tenho um compromisso, eu tenho. Alguém me visitou e acha que a visita é motivo para não ir. Então, são inúmeras das pequenas dificuldades que podem aparecer e que podem dificultar a consolidação de uma equipe, de uma comissão espiritual, mas também compromissada, mais responsabilizada com relação ao que tem que fazer. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Quer dizer, não assumem o compromisso, vão quando dá vontade. E aí, como é que pode ter essa reciprocidade do lado de lá? Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Então são aqueles que exigem demais ao invés de aceitar o serviço que Deus oferece. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza da alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Então, olha o que está acontecendo agora, né, dentro da cabeça do André Luiz. Ele estava ouvindo uma série de considerações por parte do Fabriciano, que fazia parte do grupo espiritual do Dimas. E aí o André Luiz está pensando o quê? Puxa vida, ele tem um grupo que tem conhecimento, um grupo grande. Por que nós tivemos que vir de lá, da casa transitória de Fabiano, fazer o desencarne dele? É a mesma coisa que pensar assim, ó, vamos usar a referência do Centro Espírita João Estela. Mas cada um pode usar a referência do centro espírita que frequente. Mas vamos supor, um trabalhador da casa espírita João Estela que está acostumado sempre a ter ali a comunicação do espírito tal, do outro espírito tal. Mas na hora do desencarne, não são esses espíritos que vão fazer o desencarne dele? Tem que chamar uma outra equipe, e é isso que o André Luiz está questionando. E vamos ver o que se dá na sequência com relação a essa dúvida.
porque se formara expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Então, essa é a dúvida. Por que um grupo veio de fora se o grupo dele é competente para isso? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, quer dizer, olha mais uma vez, mais uma qualidade que Fabriciano também tinha como espírito mais elevado. O André Luiz pensou aquilo e o Fabriciano é um desses espíritos que tem a capacidade de perceber o pensamento. Então, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou. Quer dizer, ele já respondeu delicadamente, sem que o André Luiz precisasse perguntar de maneira até indelicada. Você, poxa vida, então por que vocês chamaram a gente? Por que tiveram que fazer a gente se mexer? Vocês não poderiam se mexer? E aí ele fala, o Fabriciano, não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos. Então são assuntos que não são eles quem decidem, são decisões superiores, inclusive, que resolveram proporcionar-lhe repouso. Então, olha que interessante. Por parte de espíritos mais elevados do que os próprios trabalhadores da casa, decidiram que Dimas, quando desencarnasse, deveria repousar. O que não nos seria possível prodigalizar-lhe caso viesse diretamente para a nossa companhia. Então, olha que interessante a gente entender. Se o Dimas desencarnasse e fosse pelo grupo que ele estava acostumado e ficasse no ambiente onde eles trabalhavam, ele não iria ter uma fase de repouso necessária. Ali, como ele está falando, ó, não seria dar esse descanso para ele caso ele viesse diretamente ficar no ambiente espiritual da casa espírita. Porque ali, muito provavelmente, é um local de trabalho ativo, constante. E o Dimas, encarnado ou desencarnado, iria estar no grupo, provavelmente envolvido com as funções da casa, como ele estava acostumado a fazer. Então, de certa forma, os espíritos reservaram para ele um momento de descanso, um momento fora daquele ambiente de trabalho. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Quer dizer, coisas interessantes que a gente não faz ideia muitas vezes sobre esse assunto. E são pertinentes tudo isso que está sendo discutido aqui, né? Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Então agora o André Luiz está ampliando um pouquinho a dúvida dele. Então quer dizer que nem todas as pessoas dignas, quer dizer, pessoas que são trabalhadoras no bem, na casa ali, nem todas têm o amparo de grupos socorristas, como é o caso dele agora. No caso, a gente viu que é possível outro grupo vir ajudar no desencarne de uma pessoa que trabalha já numa casa espírita, que não é o grupo da casa. Mas agora a dúvida do André Luiz. Mas e nem todas as pessoas têm então esse auxílio de grupos que vão proporcionar esse descanso? E aí o Fabriciano responde: nem todas. Confirmou o interlocutor, acentuando: todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta às organizações de assistência indiscriminada. Quer dizer, todos têm auxílio, mas auxílio especializado é o que nós vamos ouvir um pouquinho mais relacionado aqui. Então, a assistência generalizada ou indiscriminada tem para todos. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante no bem. Quer dizer,
para aqueles que não se esforçaram até o fim, perseverantemente, né, nesse bem, oscilaram muito ou acabaram se desviando, por mais que fossem trabalhadores do bem, vão ter um auxílio geral, mas não vão ter missões especialistas, como essa que está acontecendo. Pelo menos em alguns casos. O que ele está falando é que não há regra. Todavia, aí o André Luiz então questiona mais uma vez, né? Todavia, objetei curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Porque ele tem coisas pessoais, o André Luiz, ainda que quer entender, né? Com relação à própria vida dele, ao caminho que ele seguiu e tudo mais. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Então, vamos tentar entender bem o que o André Luiz está perguntando. Não há casos de criaturas que são essencialmente bondosas e que partem, né? Desencarnam e que estão mais ou menos entrosadas com o serviço espiritual de natureza superior, mas para essas pessoas, algumas dessas pessoas não têm essas missões salvacionistas, são missões que pegam o espírito e não deixam ele à mercê do umbral. Porque o André Luiz, o que ele está falando? Vocês lembram também lá, um pouquinho atrás, né? Ele também questionou no começo da visita da casa ao Dimas, poxa vida, né? Se ele não era um suicida inconsciente, porque ele tinha prejudicado o corpo, e aí o Jerônimo explicou para ele, né? Por que que ele abreviou a vida, né? Foi o tempo todo se doando aos outros, né? E agora o que que ele está querendo mais uma vez voltar? Será que tem algumas pessoas que meio que são deixadas, entregues à própria vibração, que não têm missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a comissão de trabalho e desencarnasse, sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Então, o que o André Luiz está querendo saber? Vamos supor que o Dimas não tivesse tanto tempo trabalhando ali na casa espírita, não tivesse toda essa dedicação que o Fabriciano chamou a atenção. Falou assim: ele é um espírito dedicado, que perseverou, estava lá assíduo. Mas vamos supor que alguém que acabou de chegar e acaba desencarnando. Essa pessoa vai ser deixada à mercê das circunstâncias? Então, existem espíritos que, mesmo trabalhando no bem, são deixados, né, sem levar para um local de auxílio? Riu-se Fabiano com franqueza e retrucou: isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Então, olha o que o Fabriciano está falando aqui. Isso acontece com uma certa frequência com aqueles trabalhadores que querem desencarnar logo porque acham que tem que descansar. Então, acham que já trabalharam o suficiente, acham que já estão alegando a necessidade de repouso. Alguns trabalhadores aflitos, então, por aflições pessoais, querem conseguir desencarnar antes do tempo. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Então, ele está dando algum exemplo, né? De situações que esclareçam para o André Luiz essa dúvida dele. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Então, olha aí, eles tinham um caso que tinha acontecido na semana anterior ali, com eles na casa. Respeitável senhora, jovem ainda,
pelas disposições sadias que demonstrou no campo de benemerência social. Então, era uma senhora jovem que trabalhava com assistência social, né? Com disposição, com saúde. Foi ligada à dedicada corrente de serviço organizada por amigos nossos. Então, entrou, chegou na casa e foi designada e estava fazendo sua função adequadamente. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Então, olha que interessante, né? Ela trabalhava na casa, mas porque teve um problema pessoal na casa dela com o marido. Provavelmente um desentendimento, pode ter sido algum desentendimento grave, a ponto de ela, como ela já estava. Olha como é o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente faz de estudo do que a gente tem de conhecimento espírita. Porque às vezes a gente acha, já que a vida continua, já que tem amparo espiritual, já que tem outras oportunidades, então já que a gente não vai para o inferno como se acreditava antigamente, eternamente, ela falou assim: então essa vida eu estou desgostosa assim, eu prefiro morrer. E ela desejou ardentemente morrer. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Então foi aquela pessoa que se revoltou por algo que aconteceu dentro de casa, ela se revoltou com o mundo e com a humanidade, passou a desacreditar. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, quer dizer, ela tinha, por parte da casa, os trabalhos mediúnicos, ela já tinha uma certa afeição, né, e conhecimento de quem eram os espíritos que trabalhavam ali. Mas, longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, olha aqui falando o que fala lá no livro dos espíritos. Os espíritos amigos nos dão conselho constantemente, mas às vezes a gente não ouve esses conselhos. Repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis. Quer dizer, ela só ouvia o que interessava para ela. Dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. E tanto pediu a morte, insistiu por ela entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com um simples surto gripal. Então, olha isso, ela acabou morrendo mesmo, de tanto desejar, de tanto vibrar dessa maneira. Não foi por algo assim, mas o corpo dela estava doente e favoreceu que isso aconteça. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Então, olha que interessante. Era uma pessoa extremamente caridosa, mas era ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, e muito menos auxílio especial. Então, num caso como o dessa senhora, aconteceu exatamente o que o André Luiz tinha dúvida e foi esclarecido para ele. Esse foi um caso que não foi permitido por parte dos mais elevados o descanso e muito menos um auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, então, isso não quer dizer que os espíritos que valorizam a parte boa dela não deram a ajuda. Deram. Então, os benfeitores da nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Foi o que eles conseguiram fazer, pelo menos afastar ela do cadáver, em decomposição dela mesma. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável
entregá-la ao sabor da própria sorte. Então, no caso dele, não recebeu auxílio direto, mas não foi assim por misericórdia divina, né? Ou pelo merecimento do trabalho que ela fazia de benemerência, né? Não era aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora. Quer dizer, em face das virtudes que ela tinha realmente. O diretor da comissão de serviço, que se filiara à imprevidente amiga, em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Então ele acabou, né, trazendo ela para próxima e ela, só que ela continuou então fazendo parte, só que em piores condições do que antes do desencarne, né? Em condições muito mais sérias e complicadas se ela tivesse aguentado, né, o que era colocado ali na dificuldade da vida dela. A elucidação atingira-me fundo, informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Porque o André Luiz ainda achava que, de certa forma, o que tinha acontecido com ele tinha um pouco de injustiça. Porque ele não tinha sido uma pessoa má. Ele só não tinha feito o bem que ele poderia fazer, talvez. Ele era um médico que agiu como seriamente na medicina. Então ele achava no fundo, que tinha alguma injustiça. No começo do outro capítulo a gente viu essa questão dele do mesmo jeito. Agora, ele está tendo exemplos de outras situações que comprovaram isso para ele. Né? A lei divina realmente é sábia, é perfeita, harmoniosa em seus fundamentos e as suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. Então, só resumindo tudo, né, o que é para todos nós, né? Quando a gente desejar um momento de descanso, a gente precisa, antes de tudo, merecer. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Então, são caminhos que mostram, né, como não existe regra, né, no mundo espiritual de desencarne, para onde vai, para onde. Porque a gente tem esse hábito, às vezes, de ler a obra André Luiz, por exemplo, e pegar o exemplo dele e falar assim: ó, ah, não, morreu e se não for uma pessoa muito boa, vai para o umbral e vai passar muito tempo. Não, não é assim. O caso do Dimas, ele não foi para o umbral, ele foi para uma casa de transição do umbral. É uma passagem pelo umbral também, mas é uma passagem muito breve. Em outros casos, como a dessa outro exemplo que está dando, uma pessoa que trabalha no bem, mas está ainda com certo desequilíbrio, sofre ainda por algum tempo até conseguir se reerguer, se enxergar onde está precisando melhorar, né? E aí segue também sempre no caminho da ascensão. Eu estou descendo aqui só para ver. Eu acho que por enquanto nós vamos parar aqui então. Apesar da gente ainda ter mais 15 minutos, mas é que vai entrar num trecho aqui do, nós acabamos até o item 2, explicando com relação a esses desencarnes. Deixa eu só entrar um pouquinho nesse item 3, porque o fim do capítulo nós vamos estar aqui dentro desse item 3. Logo após, contemplando o recém-desencarnado como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte. Quer dizer, eles estavam nessa conversa, mas aí o Fabriciano deu a entender para o André Luiz que era hora de concentrar a atenção no Dimas, porque era por isso que eles estavam ali, para favorecer, para fornecer para ele algum fluido benéfico, né, para poder ajudar naquele momento. Nosso amigo repousa, agora terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido o pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Então,
por conta de tudo que o Dimas fez realmente, então perseverar, né, no que ele tinha para entregar para os outros, né, até como exemplo. Ele tinha plantado e iria colher alguma felicidade com relação a isso. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Então, vai acontecer esse bem-estar já súbito? Não. Ele ainda tem um processo. Então, também é outra coisa para que a gente entenda, porque às vezes a gente acha assim, então se ele merece, quando ele desencarnar, aí a gente fica imaginando, onde está hoje o Dimas? Já está bem, já está lá em cima. Não, para tudo existe um processo. Não existe milagre. As leis da natureza são o nosso milagre, mas existe um processo, um tempo de cuidado, de aquisição, de transformação, de sair de uma condição, aliviar o que estava sentindo, estar em condições, se colocar de pé para começar a andar mais rápido e até voar, até volitar. Então, por enquanto, ele é como uma ave frágil, incapaz de voar muito longe. Só perto do ninho ele vai poder caminhar. E aí a mãe fala, né? E felizmente aventou a genitora satisfeita. Vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Porque também vamos lembrar de outro detalhe no caso dele. Em alguns casos, já é feito o desligamento completo. É, no caso dele, eles falaram, ele é um trabalhador do bem, ele tem mérito, ele vai ser levado para um acolhimento, mas ele ainda tem algumas coisas ali ligadas à casa, à família, à materialidade, que ligam ele, o espírito dele, ou ao próprio corpo. É aquela pessoa que às vezes tem o corpo como sendo a parte mais importante dele na vida. Então, valorizam o corpo de maneira até doentia. E não conseguem se desfazer, se desapegar com facilidade. Existe um tempo para entender, para conseguir. Então, ele está melhorando, ele está fazendo esse desligamento? Tá. Mas isso está acontecendo de maneira gradativa. Eu vou andar mais um pouquinho, para não ficar muito para a semana que vem, até para a gente ir entendendo. Nós temos mais um tempinho. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, olha que interessante isso, o que a mãe está falando. Ele está indo bem, ele ainda está com algumas ligações ali, algumas coisas prendendo ele, mas está indo bem. E aí olha a observação que ela faz, mas se ele recebesse uma cooperação maior dos amigos encarnados, então imagina, né? A responsabilidade daquele que fica e sofre, está sofrendo. A gente sabe disso. Mas como é que a gente deve se comportar para ajudar a pessoa amada que está partindo? Ou será que a gente entende que o que a gente está vibrando está prejudicando? Porque olha o que a mãe vai concluir. Se ele recebesse uma cooperação maior dos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. Então, se ele não está restabelecido ainda, integralmente, é por parte dos que estão ali, a família que ficou, ou os amigos que ficaram. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Então, olha isso. Cada vez que alguém chorava, assim, com aquela angústia muito forte, atraía ele de novo para lá. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano. Nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Então, infelizmente, ainda a humanidade não tem conhecimento suficiente para se comportar adequadamente num momento como esse. Nós estamos adquirindo? Estamos, mas até mesmo nós, espíritas, às vezes temos conhecimento, mas não nos comportamos dessa maneira. Então, imagina quem não tem conhecimento. É natural que se comporte assim, mas infelizmente isso
ao invés de ajudar, prejudica aquele que está partindo. Em vista disso, revidou a genitora conformada. Insisto para que Dimas durma. Por isso que o trabalho deles é de colocar o Dimas dormindo espiritualmente, para ele não sofrer essas interferências mentais. Embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos por conta dessas vibrações, mesmo dormindo, apesar da ligação da interferência não ser tão direta a ponto de fazer ele conscientemente voltar ali, mas dormindo ele também sofre interferências, mas na forma de pesadelo. E ele poderia ter um sono calmo e doce? Poderia, se tudo contribuísse para isso. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se e esclareceu-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado. Então, olha isso. Tudo aquilo que os encarnados pensam, vibram, constroem mentalmente, incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Quer dizer, ele teve consciência que ele desencarnou, mas logo ele foi colocado para dormir. E mesmo dormindo, as evocações das pessoas influenciavam no sono dele. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Aí, então, é isso que eu vou deixar para a semana que vem. Porque agora ele está falando, não é só a choradeira, a vibração ruim. Porque num velório, ou a pessoa está ali em oração sincera, equilibrado, que é raro, ou a pessoa está desesperada, se debruçando, né, e levando angústia, ou a pessoa às vezes está alheia a tudo isso e fazendo comentários com relação ao que partiu, que nem sempre são bons. Então, olha o que está falando. Os amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, quer dizer, a gente acha que uma conversa de velório à distância não influencia. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas esse daí que foi, nossa, ele fazia isso, fazia aquilo, prejudicou tal pessoa, fez aquilo para mim, seja lá, ou para outra pessoa. Você, ixi, esse daí brigava com o filho, maltratava o filho. Tudo isso influencia no cuidado daquele. E olha o que fala. Não só influencia, e trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Olha o que está falando. Vamos supor, fala assim, ah, esse daí, vocês ficaram sabendo, ele matou tal pessoa. Nós podemos estar falando de pessoas, qualquer. O desencarnado daquele que morreu, que foi vítima daquele que morreu, é invocado através dessa conversa. E pode vir até ali no velório cobrar. Ó, agora eu tô sabendo, então ele morreu? Ó, vocês estão lembrando, vocês estão me falando de mim. O que vocês estão falando de mim? Às vezes a gente não ouve, mas está acontecendo tudo isso. As afirmações ouvidas incitaram-me à curiosidade. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. Então, olha o que vai acontecer na semana que vem. O Fabriciano, quando viu com relação ao assunto que foi tocado ali, falou para o André Luiz: vou te mostrar, vou exemplificar o que nós estamos falando. Porque eles estavam numa sala vizinha cuidando do espírito do Dimas. Mas o corpo estava numa outra sala e o Fabriciano fala para ele: então vai lá agora na sala onde está o corpo do Dimas e vamos observar certas coisinhas que eu vou te mostrar. E o André Luiz obedece e vai para lá. Só que agora nós vamos deixar isso para a semana que vem. Certo? Porque nós estamos bem no meio do capítulo. Eu acho que vai facilitar a gente acabar na semana que vem, mas nós vamos ter que
parar aqui no item 8, certo? Semana que vem nós voltamos a partir do item 8. É muito interessante tudo isso, por isso que eu acho que a gente tem que ir devagar mesmo, né? Tem muita coisa que a gente. São novidades, são coisas que a gente não pensa às vezes, mas importantes para a gente estar atento. Eu não sei se vocês têm alguma observação a mais que queiram fazer ou alguma dúvida. A vida inteira nós temos que pensar em tudo isso, porque nós não sabemos bem, achamos que não sabemos tudo. Então nós temos que estar preparados Tem que estar para preparado. ver o que acontece. Sim. Para a gente A saber gente é envolvido em situações como essa com frequência, em velório, e a gente não tem noção do que pode ajudar ou do que pode prejudicar. E nos policiarmos com relação a isso, né? Conhecimento, e aí depois entender o que eu vou fazer que eu posso ajudar. Ou o que eu tenho que evitar que eu vou atrapalhar. Então, tudo isso. Até por ignorância, né? Tudo isso é achado meio comum, essas coisas. Acontecem comum por não saber mesmo, né? Nem por maldade, Não, um não é por comentário que se maldade. faz. Não é, é porque não sabe. É por desconhecimento mesmo, exatamente. E aí, por isso o Espiritismo veio nos trazer muita coisa que é esclarecedora em benefício da humanidade de uma maneira geral. É uma postura que vai se renovando com o tempo e vai levar séculos, talvez. Aí mostra que tanto elogio como crítica não é bom na hora. Exatamente. Dois casos só. Não, um elogio sim, pai. Eu penso que um elogio sim. Agora, o Mas elogio desesperado, né, o apego desesperado, é que, é elogiar, que você traz ele perto de vocês. Sim. a por qualidades. certo? Por duas qualidades. Certo? Então tá joia. Bom, Então, boa vamos noite a vocês. agradecer a Deus aí. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até semana que vem. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. tchau.